Antes de orarmos, vamos primeiro tomar um momento para ouvir a palavra de Deus e então orarmos juntos. Há momentos na vida em que o peso de tudo o que você carrega se torna quase insuportável. Você olha para suas circunstâncias e gostaria de saber quanto mais pode aguentar. Você vê os pedaços quebrados, as decepções e as perguntas não respondidas. A Bíblia nos diz para nos encorajarmos uns aos outros, e é isso que eu quero fazer hoje. O que quer que você esteja enfrentando agora, quero lembrá-lo de entregá-lo nas mãos de Deus. O Senhor tem a palavra final sobre a sua vida. Isso significa que suas provações, seus medos, seus contratempos e suas falhas não definem o final da sua história. Mas Deus, sim. E por causa dessa verdade, você deve perseverar. Não desista. Não deixe ir. Não se renda ao desânimo. Mesmo quando a noite parecer longa, mantenha a confiança de que o amanhecer virá. Com muita frequência, deixamos nossos olhos se concentrar apenas no negativo. Nos fixamos nas coisas que deram errado, nas orações que parecem sem resposta, ou nos sonhos que parecem atrasados. Mas, ao fazer isso, deixamos de perceber o trabalho silencioso de Deus acontecendo. Já considerou que talvez as dificuldades que você está enfrentando sejam a maneira de Deus mostrar a realidade para você? Seria que essa tempestade deve revelar o poder de Deus para prover de maneiras que você nunca imaginou? Ou talvez o Senhor tenha permitido essa luta para revelar sua força, sua bondade e sua graça sustentadora em sua vida. É aqui que a fé entra. A fé não é sobre exigir respostas ou esperar que Deus se explique. A fé não é tentar nos colocar no mesmo nível de Deus. Nossa responsabilidade não é questionar o porquê, mas confiar no quem. A palavra de Deus é a nossa base. Se Ele declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, então o meu papel não é perguntar como ou quando, mas crer que Ele honrará a sua palavra. Se as Escrituras me dizem que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, então minha parte é assegurar essa promessa com confiança. A fé é como colocar um novo par de lentes. Com os olhos da fé, você pode ver as impressões digitais de Deus até nos vales mais sombrios. Com os olhos da fé, você começa a perceber que talvez essa luta não tenha sido feita para te quebrar, mas para construir algo mais profundo dentro de você. Talvez esse desafio seja a maneira de Deus despertar uma fome de oração que estava adormecida. Talvez essa temporada tenha como propósito acender um desejo por justiça e santidade, aproximando-o do coração dele como nunca antes. Ou talvez Deus esteja usando essa luta para trazer à tona dons, talentos e forças que Ele colocou dentro de você há muito tempo. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus moldando seu povo através de provações. Pense em José, traído pelos irmãos e injustamente preso, mas ainda assim posicionado por Deus para salvar nações durante a fome. Pense em Davi, perseguido e se escondendo em cavernas, mas aprendendo nesses lugares sombrios a se apoiar em Deus como seu refúgio e pastor. Considere os discípulos no mar revolto, aterrorizados por suas vidas, mas descobrindo que Jesus tem poder até sobre os ventos e as ondas. Nenhum desses momentos parecia uma bênção na época. Eles pareciam desgosto, perigo e desespero. Mas, ao final, ficou claro que Deus estava escrevendo uma história maior o tempo todo. Então, meu amigo, seja qual for a luta que você esteja enfrentando, peço que você faça a sua parte. Sua parte não é descobrir tudo. Sua parte não é carregar o peso do mundo nos seus ombros. Sua parte é confiar. Segure sua fé. Fixe seus olhos em Jesus e recuse-se a desistir. Quando as dificuldades chegarem, lembre-se da promessa do Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa palavra é verdadeira e é nela que você pode se apoiar. Independentemente da forma como um problema se apresente, não importa quanto tempo dure. Se você está em Cristo, você superará. Isso não significa que a jornada sempre será fácil. Não significa que não haverá noites de lágrimas ou dias de dúvida. Mas mesmo nesses momentos, você não está sozinho. Deus está perto.
Seu espírito sussurra paz, sua presença te carrega quando você se sente muito fraco para ficar em pé, e suas promessas te sustentam quando tudo ao seu redor parece incerto. Portanto, não desista. Continue orando, mesmo que as respostas demorem. Continue louvando, mesmo que o avanço ainda não apareça. Continue caminhando na fé, mesmo que o caminho pareça incerto. Cada oração, cada lágrima, cada ato de fidelidade importa. Nada é desperdiçado. Deus está usando tudo para refinar você, fortalecer você e te aproximar mais dele. Um dia, você olhará para trás e verá que esse vale não era o fim da sua história. Era o lugar onde suas raízes cresceram mais fundo. Era o lugar onde sua fé foi esticada e seu caráter moldado. Foi a temporada em que você aprendeu a se apoiar em Deus mais do que nunca. E quando esse dia chegar, você perceberá que nada foi desperdiçado. Então hoje, deixe-me encorajá-lo mais uma vez. Permaneça firme. Ancore-se na palavra de Deus. Descanse em suas promessas. Lembre-se que Ele é fiel para cumprir. Você não é esquecido. Você não é abandonado. E você não está lutando sozinho. Nunca se esqueça. O próprio Senhor tem a palavra final sobre sua vida. Agora, vamos tomar um momento para orar juntos. Querido Senhor, nada escapa aos seus olhos, nada está além do seu alcance. Você é o Criador do céu e da terra. Você conhece o fim da minha história antes mesmo de ela começar, e todos os detalhes da minha vida estão seguros em suas mãos. Por isso me curvo diante de ti em reverência, reconhecendo que seus caminhos são mais altos do que meus caminhos e seus pensamentos mais altos que meus pensamentos. Trabalha em mim, Senhor Jesus. Molda-me, me transforma e me aperfeiçoa. Eu não quero permanecer como estou. Desejo crescer e amadurecer na fé. Remova os velhos padrões de pensamento que me prendam e substitua por renovação da minha mente pelo teu Espírito. Ao renovar minha força, restaure minha energia e revitalize meu espírito. Oro por sabedoria para os próximos dias. Dê-me discernimento para cada decisão que eu devo tomar. Conceda-me tranquilidade quando a ansiedade tentar surgir e me dê clareza quando a confusão tentar obscurecer minha visão. Senhor, me dê uma estratégia divina para cada batalha que me aguarda. Me guie para que eu não lute com a minha própria força, mas no poder do Espírito Santo que habita em mim. Encha-me, Senhor, com o seu Espírito. Capacite-me a viver conforme a sua palavra, como executor e não apenas ouvinte. Ensine-me a viver com integridade, humildade e fidelidade, para que a minha vida reflita a luz de Cristo neste mundo sombrio. Que seu Espírito seja meu guia constante, me corrigindo quando eu errar e me fortalecendo quando eu for fraco. Eu oro, Senhor, pela vitória sobre todos os gigantes que se levantam contra mim. Os gigantes do dúvida, vícios, preocupações ou qualquer coisa que atente contra a minha alma. Derrube-os com o seu poder. Assim como fortaleceste Davi para derrotar Golias, fortaleça-me para destruir qualquer coisa que queira impedir o seu propósito para a minha vida. Ajude-me a superar cada tempestade que surgir, não pela minha habilidade, mas pela minha confiança naquele que comanda o vento e o mar para ficarem quietos. Começo minha vida com o Senhor. Coloco em suas mãos cada parte de mim, a minha família, meus entes queridos, a minha saúde e o meu futuro. Confio tudo a ti, sabendo que tu és um Deus fiel, que cuida profundamente dos seus filhos. Oro para que o Espírito Santo me ajude a crescer no conhecimento de Cristo, não apenas como Salvador, mas também como amigo, mestre e pastor. Através de todas as situações, sejam elas alegres ou tristes, oro para que tu te tornes mais real para mim. Que a minha experiência me aproxime de ti e não me afaste. Que minhas dificuldades aprofundem a minha fé, ao invés de enfraquecê-la. Romanos 15:13 declara: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que pelo poder do Espírito Santo abundeis em esperança. Senhor, eu me apego a esta promessa. Não importa que juízo ou dificuldade eu possa enfrentar, eu sei que posso abundar em esperança pelo poder do teu Espírito. Eu creio em ti, Senhor, porque tu não és homem para mentir. A tua palavra é verdadeira e cada palavra que proferiste se cumprirá. Mesmo quando a minha mente ilimitada tenta entender o como, o porquê e o quando, eu entrego as minhas perguntas a ti. Meu entendimento é limitado, mas tu vês toda a imagem. Confiarei em ti, sabendo que nunca falharás. Tu és um Deus que honra a sua palavra.
Por isso oro para que tu abras os olhos da minha fé. Ensine-me a andar pela fé e não pela visão, para enxergar além do que é visível e enxergar o eterno. Ajude-me a reconhecer a sua mão e a sua bondade, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas. E quando as dificuldades chegarem, ajude-me a entender que às vezes tu permites provas por um propósito específico. Tiago 1, 2-4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Que a perseverança produza maturidade espiritual em mim. Que a minha fé seja fortalecida até que meu caráter reflita a força e a beleza de Cristo. Senhor, ajude-me a embraçar a realidade de que as provações não são em vão. Às vezes elas despertam em mim um maior desejo de buscar a sua presença. Às vezes inflamam dentro de mim uma fome por santidade e justiça que eu não teria buscado de outra forma. E às vezes elas revelam dons e chamados que estavam ocultos, até que a pressão e as provas os trouxessem à tona. Se este é o propósito por trás das minhas provações, não resisto ao processo, mas me entrego a ele. Tudo o que tu queres realizar em minha vida, deixe sua vontade ser feita. Molda-me em um vaso de honra, refinado pelo fogo, pronto para ser usado para a tua glória. Agradeço, Senhor Jesus, por ouvir esta oração. Eu oro todas estas coisas no poderoso, belo e precioso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, digite amém como um sinal de fé. Eu oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Ficaríamos honrados em orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Jesus Cristo estejam com vocês, para sempre.